programa Entrevista de hoje vai conversar com o executivo Antônio Augusto Almeida. Ele está em Bauru para falar sobre o projeto Eu Sou da Corrida, mas eu queria começar pelo inverso, entender primeiro por que o nosso convidado tinha 118 quilos aos 45 anos de idade e em que circunstância ele chegou nessa situação para a gente entender a guinada que a corrida, o atletismo, a corrida fez em tua vida. Obrigado por sua presença aqui conosco. A gente fala para a rádio e para a TV Câmara simultâneo aqui em multiplataforma. Eu comecei pelo lado talvez o mais difícil da história, mas tentando agarrar aquele que está do lado de lá e que, sendo sedentário ou não, esteja na mesma condição. Não consegue dar alguns passos, quanto muito correr do que a gente vai conversar aqui. Qual é a sua circunstância para você chegar nesse estágio? Bom, primeiro eu quero agradecer pela disponibilidade de me receber. Muito bom estar em Bauru, bem bacana a cidade e vai ser um prazer falar contigo hoje. E na verdade só uma pequena correção, eu tinha 118 quilos com 35 anos. Puxa. Você falou com 45, com 35 anos. E aí foi durante 10 anos realmente que a gente vem numa batalha para a gente eliminar esses quilos a mais que foram adquiridos ao longo de 10 anos. Melhorou, desculpa então a pergunta, porque 35 anos ainda é mais interessante entender por que aos 35, inevitavelmente no auge da juventude, você chegou nesse estágio. Qual foi a sua circunstância? Na verdade, problemas todo mundo tem, né? Ninguém tá fora de ter problemas. E os meus problemas a gente acabou descontando na comida, como dizem as pessoas, né? Eu trabalhava numa cidade de Goiás, morava em São Paulo e durante 5 anos eu vivia na ponte aérea São Paulo-Goiás. E eu acho que isso eu me abandonei um pouco a parte de exercício, abandonei um pouco essa parte de me cuidar e acabei engordando 10 quilos, né? Desculpa, engordando 45 quilos, em 2 anos apenas. E saindo de Goiás, voltando para São Paulo, recebi um novo projeto, uma nova proposta de trabalho e fui para Curitiba. E chegando em Curitiba, realmente eu me toquei que 45 quilos estava fazendo diferença na minha vida. Não só na minha vida física, como emocional e até mesmo refletindo na minha família. Estou sugerindo para você que, na verdade, para a gente conversar sobre 2 maratonas aqui. Uma do propósito de vida de um jovem que chega após os 25, sai da faculdade, entra no mercado de trabalho, vai para Goiás, sai do seu lugar de origem, começa a querer trabalhar, atropelar o tempo, correr mais do que devia e para de cuidar de si. Tem sentido? Total. Esse é realmente isso que aconteceu. Você fica preocupado com outras coisas e esquece às vezes de se preocupar com você mesmo, né? E foi exatamente o que aconteceu comigo. Vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro, vamos fazer isso, vamos buscar novas oportunidades. Opa, tem uma hora que o preço vem. Você tem que ter essa disciplina de que cuidar do corpo, cuidar da mente sã, corpo sã é fundamental. Senão, se você desregular, alguma coisa vai cobrar o preço lá na frente. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. E que estágio ou que circunstância, o momento em si, você falou, não, eu vou ter que mudar essa história, não dá, vou sair desse patamar aqui, porque você já estava com esse peso acumulado e má saúde. Sim, não, ótima pergunta, estava esperando por ela, inclusive. Por quê? Aí sem entrar muito a fundo em religião de cada um, que cada um acredita ou não, mas quando eu estava em Curitiba, fui almoçar um dia de trabalho e saindo do almoço, em Curitiba tem um problema bom, né? A gente chama aqui um problema bom. Você come muito bem, né? Uma cidade muito gostosa, né? Então pra caramba. Um preço justo. Então saindo de uma churrascaria, eu brinco que naquele dia a churrascaria eu matei 40 galinhas para comer só coração de frango, né? Então saindo desse almoço eu comecei a passar mal, né? Então com 35 anos, pesando 118 quilos, com 2 filhos, comecei a passar mal e Curitiba estava realmente um dia de 5 graus negativos, mais ou menos quase 5 graus negativos, um período muito frio, era em julho, e eu estava completamente molhado de suor. E subindo aquela avenida para ir trabalho, eu falei, tô passando mal e apaguei, e aí quando eu falei em relação à religião é nisso. Quando eu apaguei, eu não lembro o que aconteceu, mas eu lembro que eu fui e voltei. E nesse dia e voltar, eu lembro que eu falei, não sei com quem eu falei, e se eu falei, mas eu falei assim, eu quero ver meus filhos crescerem. Eu não quero perder a oportunidade de ver meus filhos crescerem. Sou jovem, perdi meu pai cedo e não tive a oportunidade, ou meu pai não teve a oportunidade de ver os filhos dele, os netos dele crescerem, e eu não quero que aconteça isso comigo. Quando eu voltei, eu respirei, estava meio tonto, fui para casa. Cheguei em casa, contei isso para minha esposa. E a minha esposa ficou espantada, eu também falei, não, eu preciso começar a me cuidar. Nesse mesmo dia, meu filho chegou em casa com um desenho do colégio. E o desenho que ele fez de mim era uma bola.
né? Aí eu falei assim, não, é a segunda prova que eu tenho que me cuidar. Então, a partir daí eu comecei a me cuidar, não só por mim, mas por eles que eu chamo pela minha verdade absoluta. Então, meus filhos fizeram com que meus olhos abrissem e eu cuidasse da minha saúde, porque senão talvez não estaria conversando com aqui você hoje. A partir daí, por que a corrida? Aí eu tinha que alinhar atividade física com alimentação saudável. Uma coisa que eu gosto de registrar, eu não sou contra nenhum tipo de cirurgia para emagrecer e também não sou contra nenhum tipo de medicação, mas eu não fiz nenhuma das duas. Okay. Eu não fiz cirurgia bariátrica e eu também não tomei medicação para emagrecer. Eu apenas coloquei na minha cabeça que eu ia conseguir chegar no peso ideal fazendo atividade física e ter uma alimentação totalmente regulada, controlada e com profissionais para me orientar nesse sentido. E foi o que eu fiz. Por isso que surgiu o projeto Eu Sou da Corrida. O projeto Eu Sou da Corrida surgiu justamente porque eu eliminei 45 quilos com uma alimentação saudável e com a prática de atividade física, né? E a corrida começou justamente por causa disso, por fazer um trabalho aeróbico na qual você tem você gasta mais calorias que faz a perda do peso. Né? Isso vale para, enfim, em maioria, ao público feminino, não que o masculino também não queira, mas há muito imediatismo nessa ideia de querer perder rápido o peso que não existe alguém milagre. acumulou no tempo. Não existe milagre, não existe milagre. Eu eliminei os 45 quilos em 2 anos, vamos dizer assim. Não foi fácil. Eu brinco com o meu nutricionista até hoje, que às vezes eu escovava os dentes e dava vontade de comer escova de dente. Claro. Porque o corpo acostuma. É o limite, exatamente. Só que você, uma hora que você, depois do terceiro mês, você consegue ajeitar as coisas, entendeu? Tem que ter muita determinação, tem que estar motivado, tem que saber o que você quer, entendeu? Correr atrás do que você quer, mas você tem que ter um pouco de disciplina nesse sentido e saber que é capaz. Então, eu comecei a correr, comecei a pegar gosto da coisa, comecei a pegar gosto pela corrida e eu brinco sempre que em Curitiba ou qualquer hoje grandes cidades, você vai entender o que eu quero falar, você vai na academia hoje, você não vê na academia ninguém emagrecendo, as pessoas entram na academia prontas. A academia hoje virou um shopping center de gente bonita, que é legal. Mas quando eu fui para Curitiba, eu cheguei na academia e falei assim, eu não quero fazer inscrição que eu vou emagrecer. Aí a atendente olhou, sabe aquele olhar de cima para baixo, e falou assim, opa, tem alguma coisa estranha. Então eu tive que começar a fazer meu emagrecimento, mesmo que sozinho, com a ajuda de profissionais, mas não precisando de academia ou qualquer coisa desse sentido. Você fez uma referência, mas o mercado, a estética, a questão de comportamental no dia a dia completamente distorcida, cria anti-clientes na academia, né? Porque o cara que está obeso, ele tem dificuldade. E ele se sente mal. Se sente mal. Exatamente, ele se sente mal. Quer dizer, é bom estar bem? É legal fisicamente, até para a tua vida social vai ser bacana e tal, mas existe esse bloqueio, né? Então depois que eu perdi, vamos dizer assim, eu passei para os 2 dígitos, né? Eu saí dos 3 dígitos de 118 para 99, aí eu entrei na academia. Aí eu confesso para você que a coisa facilitou, porque aí você consegue ter um treinamento diferenciado, né, com profissionais que vão te orientar, e aí a coisa deslanchou. E aí eu comecei a fazer provas de 10 km, 15 km, até como meta meia maratona. Você corria essas distâncias antes no seu histórico, antes dos 35? Você chegou a correr alguma coisa nessa condição próximo disso? Sempre fui esportista, sempre adorei futebol, fui seleção brasileira de handball, infanto-juvenil, mas não atletismo. Gostava muito de ver atletismo, para mim triatlo é uma das provas mais lindas que eu acho que... Mas não em longa distância. Não, assim. Em longa distância, exatamente. Eu nunca fiz. Comecei a me tornar um atleta de longa distância depois que eu emagreci e que me tornei um atleta de atletismo. Aí eu comecei. O seu histórico tem um outro ingrediente, tem motivação dentro do planejamento e da motivação. Você se impôs uma série de outros degraus a serem percorridos depois. Não, sem dúvida, porque... Perder 45 quilos ou eliminar 45 quilos, né? Cada um acha a palavra certa, mas assim, você realmente precisa ter, além dessa dedicação, você precisa ter um planejamento. Você precisa criar uma estratégia. E hoje eu dou as palestras justamente nessa analogia. Porque você precisa se planejar, você precisa criar um planejamento para você fazer isso, uma estratégia, porque senão você não consegue. O teu dia a dia, você precisa continuar trabalhando, você precisa continuar estudando, você tem seus filhos, você tem o trânsito da rua, você tem que se alimentar. Se você não montar uma estratégia, um planejamento, você se perde. Sim. Você se perde. Aliás, você fez uma analogia entre a questão do exercício físico, mas que vale muito para o mundo executivo que você está. A gente falou que você é gerente de
de marketing de um complexo turístico. Hoje você está em Olímpia trabalhando. Hoje eu moro em Olímpia, há 2 anos. Valem as duas regras? Planejamento para o mundo executivo e mundo corporativo? Com certeza. Tal qual a busca de correr a maratona? Com certeza, com certeza. É a maratona do exercício para a maratona da vida. Sem o planejamento e sem a estratégia, você não consegue alcançar seus objetivos. Ainda mais no mundo que a gente hoje vive hoje em dia. Um mundo muito cheio de obrigações, você correndo atrás sempre né, a conta para pagar, o filho para a escola, a mulher que fazer a compra de casa, é você com o trabalho, sabe? Então, se você não fizer um planejamento, uma estratégia dentro do seu dia a dia, você se perde. E aí você não consegue encaixar, cuidar da saúde, ter uma boa alimentação, ou até mesmo uma evolução profissional. Você perdeu tudo isso, ou eliminou, enfim, deixou aquilo que não era teu, aliás, não era teu, foi só acumulado por um determinado espaço de tempo, e começou a corrida a adquirir outros degraus, como eu comentei. Para muitos que a gente conversa aqui de atletas de alta performance, essa relação com o corpo, bioquimicamente falando, ele acaba se transformando, aspas, um vício, no sentido positivo. Tem essa relação de necessidade de adrenalina? Como funciona? A endorfina hoje funciona bastante. Ela funciona bastante. É assim, o meu médico pessoal, que está comigo desde quando eu comecei a fazer o emagrecimento como nutricionista, eles falam que, além de tudo isso, tem algumas pessoas que têm um DNA que facilita a parte de atividade física. Okay. Eu tenho um pouco dessa sorte, então vamos dizer assim. Claro que nem o Tiger Woods, o jogador de golfe, campeão mundial, ele diz uma frase que é muito legal, né? Que é o seguinte, ele começou a ter sorte depois que ele começou a treinar 10 horas por dia. Boa. Então não adianta, você tem que treinar, você tem que fazer, né? Você tem que se projetar para aquilo para você conseguir ter sorte. Então, mas algumas coisas, algumas pessoas têm uma facilidade nesse sentido, o corpo ajuda, vamos dizer. Eu estava comentando com você que, embora seja magro, mas eu sou alto, eu nunca consegui correr longas distâncias. Eu já tentei, enfim, pratico atividade física, mas eu nunca saí, aliás, um terrível passar distâncias bastante curtas. Não vou falar aqui para eles não acharem que é ridículo que eu corro. Atingir 40 quilômetros, imagina, o meu corpo, o biotipo, segundo a orientação médica, tem maior dificuldade do que a sua, por exemplo. Não, então, faz sentido o que eu estou falando, você só complementou exatamente o que eu disse, exatamente isso, como até brinquei contigo, você tem mais explosão, jogar a bola, no meu caso eu prefiro mais provas mais longas e aí o corpo ajuda, só que assim, tem um treinamento específico para isso, tá, né? A gente faz um treinamento específico para isso, a gente faz uma alimentação específica para isso, com o tempo eu fui me aperfeiçoando com isso, com a minha equipe, né? Então hoje os meus treinamentos são focados em provas longas. Então eu tenho todo um planejamento já para isso. Então com certeza você vai atingir uma alta performance nesse sentido. Qual é a sua rotina durante uma semana, por exemplo, entre trabalho, as suas obrigações, você está aqui fazendo palestra, Olímpia está lá, os seus horários de treino, quanto é desse espaço, como se organiza isso? Por exemplo, eu agora estou voltando das férias, entre aspas, eu acabei de voltar em dezembro, eu estive fazendo pela segunda vez a maratona do deserto do Atacama, né? O deserto mais árido do mundo, e agora eu comecei a minha preparação para a minha prova no final do ano, que é o deserto do Saara. Então são poucas pessoas no mundo que fizeram 2 vezes o deserto do Atacama e vai fazer o Saara, eu estou entre elas, né? Então eu comecei agora a partir do mês de março a minha preparação já rumo ao Saara. Então eu já começo a preparação em treinos, em alimentação, em provas, justamente que faz com que eu chegue em novembro bem qualificado. Treino todo dia? Treino todo dia. Treino todo dia. E uma vez por semana a gente faz um descanso, né? Quando não tem prova. Quando tem prova eu acabo usando o dia para fazer um treinamento um pouco mais específico, aí eu descanso no dia seguinte. Mas de 7 dias da semana, 6 dias da semana a gente treina. E o nível de fadiga que tem para todo atleta, enfim, para qualquer tipo de esporte, é um planejamento para chegar num determinado estágio e chegar bem para aquela situação específica? Por isso que a gente faz um planejamento a partir de agora visando novembro, né? São treinos mais tranquilos, com a cada 5 dias um treino mais longo, muita fisioterapia, muito alongamento, isso também faz parte do treino de alta performance e eu comecei a perceber isso depois que eu virei um atleta, né? Porque até então a gente fala, pô, o jogador de futebol com 30 anos, 35 anos já está começando a diminuir o ritmo. Hoje eu entendo por quê, o desgaste é muito grande, né? Para você ser um maratonista, ao longo desses 10 anos para cá eu já fiz 13 maratonas, mais de uma maratona por ano. E a idade? Exatamente, hoje eu já tenho 47 anos, então quer dizer, o desgaste é maior, então você tem que cuidar das lesões. Então, na verdade, não é cuidar das lesões, e sim prevenção das lesões. Prevenção. Né? Então você tem já todo um formato nesse sentido. Tá
desculpa, Claro. mas é o planejamento e a estratégia ligada a tudo isso. Você é especialista em correr no deserto, você citou uma prova bastante específica, aí já saiu de maratona, já estou cansado de imaginar a situação no dia a dia. Qual a diferença? Total. Na verdade, assim, eu me especializei no deserto por ficar apaixonado pelo deserto. Primeira palavra que vem na minha cabeça é que o desgaste é muito maior do que o... Não, com certeza. Primeiro por causa do calor, primeiro por causa do terreno, você vai pegar duna, você vai pegar areia, você vai pegar chão de sal, principalmente lá, né? Tênis Tem um tênis trail normal para isso, mas... específico, diferente do asfalto? Diferente Isso. do asfalto. Mas assim, para essas provas do deserto do Atacama não fez tanta diferença. O tênis podia até ser do asfalto também. Não é tão um solo tão com tanta dificuldade, por mais que você tenha. Desculpa, vai surgindo curiosidade, Claro. eu vou invadindo aqui pensando quem está lá. Quem vai na praia ou vai em áreas de duna, litoral, andou na duna já sabe, é muito difícil correr. Aliás, ir na praia, andar na areia já é muito diferente, o desgaste é muito maior. Para jogar futebol, brincar ou andar já é difícil. É fofo. Então, Cansa muito mais. Existem trechos muito fofos. Inclusive, tem uma duna que a gente sobe mais ou menos 700 metros, que a gente sai de 2.400 metros de altitude e vai a 2.900 metros de altitude de ar. Inclusive, nessa é a maior duna do Atacama. E nesse trecho, a cada 200 metros, tem um médico com oxigênio. Tem alguma coisa que as pessoas começam a passar mal, realmente. E lá, realmente, chega, no final, subir praticamente 4. Sem brincadeira, literalmente. Porque, primeiro que você já está perto do quilômetro 30. Você já correu 29 quilômetros. Você tem essa subida, você está passando de 2.400 para 2.800. O ar já... Imagina você ligar, você acender o fogão da sua casa e colocar a cabeça lá dentro e tentar respirar. É essa a sensação, né? Então ali realmente tem uma hora que tem algumas pessoas que te ajudam até você terminar de subir, dar a mão por causa de terminar a duna, mas então você tem que... Oxigênio, a característica do terreno, clima, um monte de situação bastante específica que joga o corpo humano para uma situação muito mais difícil do que a gente imagina. O desgaste é grande, você tem que ter um controle de hidratação, ou até de alimentação mesmo durante a prova bem equilibrado. A gente comenta muito, quem gosta de correr com muito calor, com deserto, que a hidratação para o maratonista no deserto começa 2 dias antes. Desculpa, qual a distância da prova? É a mesma? 42 quilômetros. 42? Maratona, 42 quilômetros. E como funciona a prova? Largou, tem que fazer os 42, como a prova tradicional de rua? Sim, você tem todo o trajeto, onde você tem os pontos que você passa. Claro, pode ter um que tenha desistência ou não, mas Sim, você sim. tem uma prova de rua totalmente determinado e no meio do deserto. Isso que é o mais fascinante de tudo, que é o mais bacana de tudo. Quanto tempo faz uma prova dessa? Então, o campeão da última prova, ele fez em 3 horas e 15, mais ou menos, né? Eu acabei fazendo 4 horas e 10. Tá. Mas o campeão tem 25 anos, só faz isso da vida. Ótimo. E é bacana. Só para comparar, a mesma prova as maratonas de Olimpíada, por exemplo, não sei se você lembra do tempo aí. Não, ou se não, você aí é diferente. só para ter noção não, de por exemplo, tempo o recorde realização. mundial é 2 horas e 2 minutos. Aí é uma Olha outra a coisa. diferença. Porque aí o que acontece? Você vai correr o vento a favor, é asfalto, a altimetria não tem, é só plano ou é chão de rua, então é totalmente diferente. Com certeza você pega um campeão do terreno do deserto e coloca ele na rua, ele também vai fazer bem abaixo. Chega um bagaço no final da prova dessa? Como diria o nosso... Literalmente. Literalmente Corpo... você chega muito ruim. Eu fui o 9º da minha categoria nesse ano, né? Eu fui o 9º da minha categoria e o 27º do geral. Ou seja, são 700 atletas que fazem essa prova por ano. Pô, de 700, eu fui o 27º no geral e 9º na minha categoria, eu acredito, com todo esse histórico que eu estou te contando aqui, eu acredito que eu fui muito bem. Você imaginava que você, há tão pouco tempo, não estamos falando de intervalo não menos aqui, menos de 20 anos, que você ia sair lá dos 118 aos 35, estou falando de quilo com relação com o tempo, uns 47, com 3 horas, 4 horas de prova no deserto. Não, é aquilo que eu te falei, a minha ideia era eliminar o peso, era eliminar o quilo, ser um corredor. Mas um corredor para fazer seus 10 quilômetros, 15 quilômetros, que já estava muito bom. Mas depois disso, acho que eu comecei a pegar gosto pela coisa, comecei a gostar de nutrição, comecei a gostar de treinamento específico para provas nesse sentido, virei um estudioso do assunto, não sou formado nem em nutrição e nem em educação física, então Okay. eu não dou conselho para isso, mas eu posso dar a minha vivência. Claro. Né? Então eu comecei a estudar muito sobre o assunto, gostei muito, e aí eu me tornei um maratonista nato, vamos dizer assim, porque eu sou apaixonado tanto pela prova, né, maratona, como provas em situações mais difíceis como o deserto. Outra questão óbvia, mas importante para transferir, pensando nos leigos. Nesse nível,
já faz um bom tempo, você tem que ter toda essa estrutura de orientação, senão você não atinge o estágio que você está ali hoje. Bem difícil. Se você não tiver uma estrutura, ou pelo menos você ter profissionais à altura que possam te acompanhar, a te dar dicas, sugestões e até mesmo, né, te dar um treinamento, você não consegue. Você não consegue, mesmo porque você vai ter uma lesão, você vai fazer o exercício errado, você vai fazer mais do que precisa naquele determinado tipo de momento. Então o treino tem que ser planejado e com profissionais. Eu sou 100% a favor de estar acompanhamento profissional. Eu não sei se a frase é essa, mas que peso ou que sentido tem a frase "eu posso" para você? Tudo. A mente da gente é a que coloca a gente no trilho. Então você acredita que você pode, trabalha forte, vai fundo que você consegue, sempre acreditando numa verdade absoluta. Isso é o que eu consegui aprender e coloco isso para as pessoas. Tem a sua verdade absoluta, cada um vai ter a sua. A minha, no meu caso, eu posso falar sem problema nenhum, foram os meus filhos, que é a história que eu te contei no começo. Mas tenho essa verdade e por essa verdade eu luto e acredito. Essa que para mim é a minha base. Deserto é deserto, mas Atacama e Saara dá para comparar? São diferentes, difíceis? O deserto do Atacama ele é o mais árido do mundo e o deserto do Saara é o mais quente do mundo. De temperatura, o Saara vai ser um pouco mais forte. Só que, por exemplo, o Atacama eu já fiz 2 vezes, o Saara vai ser a primeira vez. Então tudo leva a crer, vai ser grande novidade em tudo. Mais quente, terreno totalmente desconhecido e uma prova, né, totalmente nova para mim. Muito legal. Antônio, muito obrigado por você ter compartilhar conosco aqui essa história. Eu acho que a gente está falando muito mais aqui de estímulo, de mudança de rota de vida, de virar a mesa, de olhar para frente, ter planejamento, ter objetivo, seja no trabalho, usando maratona ou não, correndo de bicicleta ou não, para que a gente entenda que tem que viver intensamente o melhor possível a cada instante. A gente está fazendo isso nesse momento aqui. Não, com certeza. Obrigado pelo convite, fico à sua disposição. Se eu posso permitir dar meu claro, Facebook. Fica à vontade. É o projeto... põe na tela, aliás, no rodapé, mas pode falar. O projeto Eu Sou da Corrida, tem o Facebook, tem o Instagram, o site está ficando pronto e esse site vai ser nada mais do que um livro virtual para acompanhar as fotos, as provas, meus treinamentos, que é justamente isso. A ideia principal, claro que hoje eu gosto de treinar e participar de prova em alta performance, mas a ideia principal é justamente compartilhar com as pessoas a importância da prática esportiva, a importância de uma reeducação alimentar e a importância de se acreditar em alguma coisa e você seguir, né? A vida está aí para a gente viver. Tá, vou tentar o 42, botar uma vírgula no meio, ver se eu corro 4,2 quilômetros. Vamos ver se já dá. Não, vamos lá. Para alguma coisinha. Mas uma última curiosidade aqui nesse nível de prova do deserto, aproveitando a sua especialidade. Você termina a prova, lógico, estafado, um nível de desgaste gigantesco. Tem dores pós-prova? Como funciona isso para entender a prática? Tentar entender o que acontece com você logo depois de passar a linha de chegada. Normalmente quem faz uma prova de maratona termina com ácido lático estourando, né? Você não consegue nem mexer as pernas e tal. No deserto acontece isso também. Eu faço as provas. Acabei de fazer a maratona de São Paulo agora, né? Eu fiz a maratona de São Paulo 15 dias atrás, como já treinamento visando a maratona no final do ano. A dor parece que é diferente. Você termina com dor nas Você convive com a dor ao longo da corrida? Na verdade, o maratonista fala que adora a dor, né? É a dor gostosa, né? É a dor, porque essa dor é pós-prova. É aquela dor que você, eu fiz, consegui, então é aquela dor em 2 dias você tá zerado de novo. Mas a do deserto, ela tem pelo menos pra mim, ela teve algo a mais. Eu não consegui comer direito durante 1 dia, praticamente, depois da prova. Tem sacrifício? Tem sacrifício, mas, de novo, é um sacrifício gostoso. Dá cãibra? Eu não tive câimbras, mas a gente vê vários corredores, às vezes... Come uma penca de banana, tem cãibra. Cãibra realmente não me pega, cãibra não me pega. Agora, as dores musculares não tem como, né? Elas acompanham a gente sempre. Muito obrigado e boa sorte no seu próximo deserto. Ficar assistindo lá de cá. Não, obrigado. Acho que nessa geração, nessa passagem pela Terra, eu não vou conseguir correr 42, infelizmente. Então, desejo toda boa sorte para você. Obrigado mais uma vez pelo convite. Foi muito legal estar aqui com vocês. Obrigado. Nós conversamos para a rádio, para a TV Câmara e multiplataforma. O Rubens, que está conosco fazendo imagens, que corre 15. Eu não corro nem 1/3 disso. Antônio Augusto Almeida conversou conosco para 93,9 FM e a TV Câmara. Até a próxima. Obrigado.